Olá, tudo bem? Você provavelmente já ouviu falar sobre direitos fundamentais. Então, nesta aula de agora, nós relembraremos alguns conceitos e classificações, características dos direitos fundamentais e também sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Vamos lá? Bom, quando pensamos em direitos fundamentais, é, uma primeira diferenciação que se faz necessária é compreender em que lugar ele se situa, do ponto de vista das normas jurídicas, dos direitos das pessoas. Porque quando pensamos em direitos das pessoas, eles podem ficar, pelo menos, em três categorias distintas. Nós temos os direitos fundamentais, temos os direitos da personalidade e temos os direitos humanos. Três conceitos bastante conhecidos e para os que estão no início, da faculdade de direito, do bacharelado, estudam logo no na primeira parte do direito civil, direitos da personalidade, porque os direitos da personalidade estão previstos, majoritariamente no Código Civil. A sua construção é bastante civilista, dentro de um viés civilista. Os direitos fundamentais, quando começam a estudar direito constitucional ou teoria geral do Estado, já se fala também sobre eles, né. Independente da pessoa ser do direito ou não, ter formação jurídica ou não, gostar ou não desse assunto, muito provavelmente ela já ouviu falar em algum momento sobre artigo 5º da Constituição. É claro que os direitos fundamentais não estão previstos somente no artigo 5º, mas estão ali, é claro. Mas o artigo 5º é, de fato, um artigo bastante relevante na identificação dos direitos fundamentais reconhecidos pelo nosso Estado como direito das pessoas. Então, vamos pensar nesses direitos e também sobre a maneira como eles se relacionam. Quando nós pegamos um direito específico, como, por exemplo, o direito à honra. O direito à honra, ele é um direito da personalidade, ele também é um direito fundamental e ele é também um direito humano. Mas, poxa, então qual é a diferença entre esses 3 grupos ou essas 3 categorias? Vamos lá. Primeiro ponto, e aí o menor grupo desses 3 direitos são os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles se referem a todos os direitos ou prerrogativas para a tutela e proteção da personalidade do indivíduo. Aí talvez você possa se perguntar: "Ok, mas o que de fato significa personalidade?" Uma ideia bastante simples sobre personalidade é dizer que a personalidade representa o conjunto de características psicológicas que definem a forma como uma pessoa pensa, sente ou age. Então, se nós unirmos essas ideias, nós vamos compreender que os direitos da personalidade são todos os direitos que se relacionam à proteção do indivíduo nas suas características básicas, sobre a proteção em relação àquilo que ele pensa, em relação àquilo que ele sente, em relação à maneira como ele age. Então, os direitos da personalidade têm esse viés, esse objetivo de proteger as pessoas na sua individualidade, na sua expressão mais interna e característica. Então nós teremos, muita gente dizendo, né, que os direitos da personalidade estão relacionados à proteção da dignidade da pessoa humana, porque de fato a pessoa tem a sua dignidade preservada se ela tem a sua maneira de ser, de pensar e de agir respeitadas. Eh então, de fato, os direitos da personalidade estão diretamente relacionados com a dignidade. E é esse menor grupo dos direitos das pessoas que nós conseguimos identificar. Quando nós partimos para os direitos fundamentais, o conceito ele já se amplia. Nós vamos chamar de direitos fundamentais todos os direitos ou todas aquelas posições jurídicas que dizem respeito às pessoas, que do ponto de vista do direito constitucional positivado, foram integrados ao texto constitucional. Então, os direitos fundamentais são os direitos das pessoas, os direitos dos seres humanos que
do ponto de vista do direito constitucional, por sua relevância, por sua importância, foram inseridos no texto constitucional. Então, além de ser um conceito material, direitos fundamentais são os direitos das pessoas, de proteção às pessoas, também existe uma verificação de locus, de lugar onde esse direito está previsto. Alguns doutrinadores dizem que os direitos fundamentais são os direitos das pessoas previstos na Constituição. Então, o que a Constituição traz de direito dos seres humanos, das pessoas, para a proteção das pessoas, nós chamaremos isso de direitos fundamentais. E aí você poderia talvez perguntar, mas poxa, os direitos da personalidade também estão na Constituição. E aí vem uma informação que pode ser importante, e talvez esclareça uma das dúvidas, né. Eh, Todos os direitos da personalidade são também direitos fundamentais, na medida em que, eles estão também previstos na Constituição. Pode acontecer de termos um direito da personalidade que não foi reproduzido na Constituição? E aí teremos uma diferença. O que eu preciso pensar é eu olho para os direitos da personalidade, maciçamente previstos no Código Civil, e faço uma análise comparativa. Eles também estão na Constituição? Se estiverem também na Constituição, aquele direito será, ao mesmo tempo, concomitantemente, direito da personalidade e direito fundamental. Agora, tem ali um direito da personalidade previsto no Código Civil que não foi reproduzido na Constituição de maneira explícita. Aí estaríamos diante de um direito da personalidade, mas não de um direito fundamental. Não dá para a gente fazer esse caminho inverso, né? Nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade. Mesmo porque nem todos os direitos fundamentais, eles se referem à proteção do indivíduo na sua essência, na sua particularidade, na maneira como a pessoa é, como ela age ou como ela pensa. Um exemplo, direito a voto. Direito a voto é um direito fundamental, mas não é um direito da personalidade. A pessoa não deixa de ser pessoa, ela não se descaracteriza por votar ou não votar. Mas é um elemento importante, porque os direitos fundamentais também englobam direitos sociais, direitos políticos, né? Então, nós temos ali, os direitos fundamentais, eles representam um sistema maior, mais amplo do que os próprios direitos da personalidade. E aí nós chegamos nos direitos humanos. E os direitos humanos são os direitos das pessoas previstos em tratados internacionais, em convenções internacionais. Então, a diferença, né, pegando ali uma corrente doutrinária, a diferença que se traça entre direito fundamental e direito humano é o lugar em que esse direito está previsto, porque ambos são direitos das pessoas. Os direitos fundamentais estão previstos na Constituição e os direitos humanos estão previstos nos tratados, nas convenções, nos pactos internacionais, né? São sinônimos, tratados internacionais ou convenções internacionais. Então, eh, fechando, né, essa forma de relembrar essa característica ou conceito dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais são todos os direitos, todas as posições jurídicas concernentes às pessoas que foram incorporadas no texto constitucional. Ponto. Direitos humanos são todas as posições jurídicas concernentes às pessoas, todos os direitos protetivos ao indivíduo que foram inseridos, previstos nos tratados internacionais. Então, não é uma diferença material, é uma diferença formal, uma diferença do lugar em que esse direito está previsto. E aí os direitos da personalidade como a menor parcela dessa categoria dos direitos protetivos do indivíduo. E aí nós chamaremos de direitos da personalidade todos os direitos relacionados à preservação da personalidade de cada ser, de cada pessoa, de proteção a todo o conjunto de características essenciais do indivíduo. Então esses são os direitos da personalidade. Tudo bem? Seguindo, então, quais são as características dos direitos fundamentais? E esse é o nosso foco, né? Nós falamos dos outros dois de uma maneira complementar, mas o nosso foco é tratar dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm algumas características identificadas pela doutrina, e são elas: primeira característica,
Fundamentalidade. Fundamentalidade. O que isso significa, né? Os direitos fundamentais devem ser vistos como um fundamento da sociedade e fundamento do próprio ordenamento jurídico. Então, na aplicação das regras jurídicas, na aplicação dos dispositivos legais, os direitos fundamentais devem ser respeitados. Quando o Estado se propõe a produzir uma nova norma, ele tem limitações nessa produção de uma nova norma, e uma das limitações é o que nós chamamos de eficácia vertical dos direitos fundamentais, né? Eficácia vertical é a eficácia dos direitos fundamentais da população, das pessoas em relação ao Estado. E eficácia horizontal é o respeito aos direitos fundamentais nas relações humanas das pessoas entre as pessoas, é porque nós, pessoas, estamos, juridicamente falando, no mesmo patamar hierárquico, né? Por isso a nossa relação é horizontal. Agora, o Estado, ele está em uma relação, em uma situação privilegiada em relação a nós. Por isso que a nossa relação com o Estado é vertical, verticalizado. O Estado está acima de nós. Então, os direitos fundamentais também representam um limite de atuação do Estado para conosco. Ok? Então, o Estado não pode fazer o que ele quiser sobre os jurisdicionados, né? Sobre a população, sobre os indivíduos que aqui estão, que permanecem. Então, há necessidade de respeitar esses direitos. Então, primeira característica, fundamentalidade. Os direitos fundamentais representam o fundamento da sociedade e do próprio ordenamento jurídico, devem ser respeitados e observados. Segunda característica, historicidade. Há uma compreensão de que os direitos fundamentais são historicamente reconhecidos, ao longo do tempo, em um processo de reconhecimento e validação dos direitos das pessoas, passa-se a reconhecer e incorporar no rol de direitos fundamentais novas previsões. Então, o tecido histórico da sociedade, ele influencia, e ele enriquece essa análise, verificação e compreensão dos direitos fundamentais. Terceira característica, universalidade. Existe uma pretensão de que os direitos fundamentais sejam válidos para todos os lugares, em todos os lugares, para todas as pessoas. Ainda que esse em todos os lugares para todas as pessoas possa ter uma delimitação geográfica, né? Não necessariamente o mundo todo. Mas é claro que essa pretensão, para internacionalistas principalmente, ela é uma pretensão global e ela se aplica sobre os direitos humanos também. Pretende-se, presume-se, deseja-se que os direitos humanos sejam válidos em todos os lugares para todas as pessoas. E quando se cria uma organização das Nações Unidas, a maior organização do ponto de vista de envolvimento das nações, né, são muitas nações que fazem parte da ONU, você tem ali uma pretensão de direitos, ainda que minimamente identificados, que valham em todos esses lugares, para todas essas pessoas. Quando nós, no continente americano, assinamos uma Convenção Americana de Direitos Humanos, há uma ideia de universalidade, pelo menos universalidade no contexto do continente americano. Os direitos previstos na Convenção Americana, ali direitos humanos, porque de convenção internacional, eles valem para todas as pessoas do continente americano. Os direitos fundamentais têm essa pretensão, tida por alguns como característica, universalidade. Eu protejo a pessoa, e pessoas são pessoas no Brasil ou em qualquer outro lugar. E mais do que isso, né, nós temos no Brasil, não só nacionais, pessoas de todos os lugares, de todas as nações possíveis, e todas elas precisam ser tratadas da mesma forma. Isso tem a ver com a universalidade. Os estrangeiros que estão aqui, e o artigo 5º deixa isso muito claro no caput, possuem direitos, e praticamente os mesmos direitos dos brasileiros. Existem algumas diferenças de cargos ou até mesmo de benefícios, mas isso é uma outra questão. Mas na tutela do ser humano, do indivíduo, brasileiros e estrangeiros são tratados da mesma maneira. Isso é a ideia da universalidade. Direitos válidos para todas as pessoas, em todos os lugares. Próxima característica, inalienabilidade. Os direitos
fundamentais, eles não podem ser, alienados, né, eu não posso dispor, eu não posso abrir mão dos direitos fundamentais. Não se perde, né, esses direitos fundamentais, eu vou ter sempre o uso e o exercício deles, sempre possível sobre mim. Próxima característica, imprescritibilidade. O tempo não me tira direitos fundamentais. Enquanto o indivíduo existir, do momento em que ele nasce até o final da sua existência, ele possui direitos fundamentais e eles serão reconhecidos, serão protegidos, serão preservados. Próxima característica, positividade, né? Os direitos fundamentais, eles precisam de positivo de previsto, eles precisam estar previstos, no caso, na Constituição. Outra, inexauribilidade. Inexauribilidade. O que é isso, né? O rol de direitos fundamentais, ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. É sempre possível incluir mais um direito fundamental. Então, nós nunca chegaremos ao fim. Então, agora nós encerramos, finalizamos o rol de direitos fundamentais. Não. A todo momento é possível incluir novos direitos fundamentais. Essa é a característica. Próximo, possuem aplicabilidade imediata. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que os direitos que garantem, né, proteção às pessoas possuem aplicação direta, imediata, devem valer ou devem ter ali a sua eficácia, a sua efetividade regulamentada, regularizada. Bom, tratando dessas características dos direitos fundamentais, também é importante dizer que não existem direitos absolutos, né. Algumas doutrinas vão colocar como característica dos direitos fundamentais o fato de serem absolutos. Eh, de fato, todo o direito pode ser relativizado, ainda que fundamental. Aí você poderia falar assim: "Ah, mas a inalienabilidade não é uma característica?" É, mas o que eu estou dizendo é que o indivíduo não perde o direito fundamental. Ele pode ter o direito fundamental, o exercício do direito fundamental suspenso por um tempo? Pode, e o melhor exemplo para compreendermos isso é a liberdade. A liberdade é um direito fundamental e ela pode ser restringida? Pode. E nós temos previsão legal para isso, e não há qualquer problema, não há qualquer impasse em relação a isso. A conduta humana, na sua existência e na sua vivência em sociedade, permite e exige relativizações. A mesma lógica se aplica, ainda mais hoje em dia, à tão falada liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito fundamental? É, mas longe de ser um direito absoluto. Nós não podemos falar tudo o que quisermos, tudo o que pensarmos. Na verdade, até podemos, né, porque ninguém nos impede de fazer isso, mas arcaremos com a consequência, e isso faz parte da vida na sociedade. Então, não é possível que você saia falando qualquer coisa indiscriminadamente. Então, todos os direitos podem sofrer algum tipo de relativização, inclusive o maior deles, né, para alguns doutrinadores, direito à vida não é nem um direito propriamente dito, é um pressuposto para o exercício de todos os demais direitos. E a vida pode ser relativizada, inclusive no Brasil. Nós sabemos que existe pena de morte prevista no Brasil em caso de guerra declarada. E no Brasil, a execução da pena de morte, o cumprimento da pena de morte se dá por fuzilamento. Nós não temos previsão de injeção letal, a previsão é fuzilamento. E está se relativizando a vida, diante de uma circunstância, mas está se relativizando esse direito fundamental. A lei do abate. Uma aeronave invade o nosso espaço aéreo, um caça da FAB vai, tenta comunicação, dá tiros de alerta, tenta fazer a pessoa pousar. A pessoa não pousa, tem autorização para abater. Ao abater, inevitavelmente, as pessoas que estiverem nessa aeronave morrerão. Eu estou retirando essa ideia de ser absoluto. É relativo. Todos os direitos podem ser relativizados em algum momento, inclusive os direitos fundamentais. Para a gente fechar, né, no último momento dessa aula, nós vamos conversar sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Então, nós temos os direitos fundamentais, eles podem ser analisados dentro dessa construção histórica ao longo do tempo em algumas dimensões, ou que alguns chamam de gerações de direitos fundamentais.
Há uma preferência pelo termo dimensões, porque a ideia de geração pressupõe uma substituição, como se a geração nova ela substituísse, ela enterrasse a geração anterior, e essa não é a ideia das dimensões. Todas as dimensões dos direitos fundamentais continuam existindo e convivem entre si. Não há uma substituição ou até mesmo uma importância, uma relevância de uma dimensão sobre a outra. Elas coexistem. Então nós temos, quais são as dimensões, né, que reconhecido de maneira mais unânime, nós temos ali 4 dimensões básicas, mas é possível chegarmos até 6 dimensões, até a sexta dimensão. Nós vamos comentar sobre 6 dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão dos direitos fundamentais são os direitos das pessoas, relacionados ou decorrentes da liberdade. Então, eles estão associados a um direito de liberdade. A segunda dimensão dos direitos fundamentais estão relacionados ao direito da igualdade. E a terceira dimensão, decorrentes da solidariedade, da fraternidade. Eh, Essas 3 primeiras dimensões, que são reconhecidas inclusive internacionalmente e também são trabalhadas como dimensões dos direitos humanos, elas estão atreladas àquela tríade da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então a liberdade diz respeito à primeira dimensão, a igualdade diz respeito à segunda dimensão e a fraternidade, ou que alguns chamam de solidariedade, diz respeito à terceira dimensão dos direitos fundamentais. Há um desenvolvimento de mais 3 dimensões na teoria, principalmente aqui brasileira. A quarta dimensão dos direitos fundamentais pode ser compreendida, eh, ou identificada, né, com os direitos relacionados à informação, à democracia e ao pluralismo. E esse pluralismo pode ser um pluralismo de pessoas mesmo, ou um pluralismo político, enfim. Então, quarta dimensão, direito à informação, democracia, pluralismo. Aqui, novos direitos, né, tudo isso entra dentro dessa quarta dimensão. A quinta dimensão, o professor Paulo Bonavides trabalha bastante com essa ideia, para alguns, é o maior publicista do Brasil, mas, claro, existem posições distintas, enfim, mas é uma doutrina bastante robusta e muito interessante. O professor Paulo Bonavides trabalha que a quinta dimensão dos direitos fundamentais é a paz, o direito à paz, né? Então nós teríamos aí esse outro momento. E por fim, uma teoria que decorre de uma produção científica do professor Zumar Fachin e da Deise também Marcelino, em que se trabalha com a água potável como um direito fundamental de sexta dimensão. Inclusive, esse é o título do livro, que eles publicaram sobre esse assunto. Uma ideia bastante interessante sobre a água potável como um direito das pessoas, principalmente em uma circunstância de falta ou de calamidade. Então, 6 dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, direitos decorrentes da liberdade. Segunda dimensão, direitos decorrentes da igualdade. Terceira dimensão, direitos decorrentes da solidariedade ou fraternidade. Quarta dimensão, direitos de informação, democracia e pluralismo. Quinta dimensão, direito à paz. E sexta dimensão, direito à água potável. Certo? Então encerramos aqui essa primeira parte dos nossos vídeos, relembrando alguns conceitos iniciais sobre o direito constitucional e sobre os direitos fundamentais. A partir da nossa próxima aula, trataremos já, das ações constitucionais em espécie. Então nos vemos em breve. Até lá.